O comunicador, hoje, precisa identificar e engajar-se com 5 grandes narrativas de modernidade. Eu falei isso no vídeo anterior. A narrativa da identidade, a narrativa da sociedade, a narrativa da moralidade e justiça, a narrativa da história e a narrativa da racionalidade. Eu tenho usado como referencial o livro do Timothy Keller, quando ele trata desse tema na comunicação cristã, de comunicar a fé numa era de ceticismo. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rubens Múzio. Participe e inscreva-se no meu canal. E nesse vídeo eu quero falar de uma comunicação mais contextualizada, uma comunicação em que a gente tenta se aproximar, a gente tenta compartilhar. Eu tenho falado sobre comunicar como koinonia, a gente aglutinar, a gente colar, a gente conseguir unir coisas separadas. Isso é comunicação, não meramente achar que eu sou o emissor e tenho o receptor lá. Hoje todos somos emissores e receptores no mundo de surdez e a gente precisa estar mais atento. E para isso a gente precisa ter algumas práticas para se comunicar numa cultura atual a partir dessas várias narrativas que eu tratei no vídeo anterior. Então, primeiro, comece com um vocabulário mais acessível, bem explicado. A gente trata de uma série de temas e a gente não entende muito bem sobre o que está falando. Então use um vocabulário simples, acessível, fale só aquilo que você entende, não fale aqueles jargões técnicos de várias das ciências atuais que você não compreende muito bem. Hoje as pessoas não entendem o que elas falam. Use um vocabulário mais simples. Recorra a autoridades respeitadas universalmente para reforçar suas ideias. Não fique simplesmente divulgando, propagando ideias que você não tem muita compreensão. Procure entender, conversar com aquelas autoridades realmente no campo de atuação, pessoas que compreendam, não apenas um ou dois. Para quem estuda, para quem é pesquisador como eu, sabe que há várias histórias de pensamento, há várias, escolas de pensamento. E uma pessoa não quer dizer que ele tem, só porque ele tem um doutorado, quer dizer alguma coisa. Ele precisa ser fundamentado na conversa da escola com dezenas de outros pensadores para poder reforçar suas teses. Demonstre, terceiro, compreender e respeitar as dúvidas e objeções a ideias diferentes, a perguntas sérias que estão sendo feitas. Interaja com essas perguntas. Mostre que você compreende as diferenças, as dúvidas, tenha uma comunicação mais sensível à diversidade. Quarto, confirme, a fim de desafiar essas narrativas que estão ao nosso redor. Compreenda, mostre que você entende o que está acontecendo ao redor, como é que as pessoas pensam, o que elas estão sentindo, as diversas narrativas que estão, as diversas cosmovisões. E faça proposições claras, baseadas no próprio Evangelho de Jesus, que atinjam, que falem, que dialoguem com os diversos pontos de pressão da cultura brasileira nesse momento onde estamos vivendo. Portanto, precise ouvir, ouça Jesus, ouça os Evangelhos. Eu convido você a ouvir os Evangelhos. Assista, por exemplo, a série The Chosen. Hoje você encontra a primeira temporada no Netflix. É uma série muito interessante que fala sobre esse Jesus que nós precisamos ouvir, esse coração amoroso de Jesus, esse coração de um Cristo, Deus homem, que está vivendo entre pessoas, em sociedade, com amigos, com vizinhos, com gente e que sabe se relacionar. Procure então uma motivação mais clara nos próprios textos do Evangelho. Como é que você pode comunicar então o Evangelho dentro dessa cultura? Tendo um vocabulário acessível e bem explicado. Isso quer dizer que você, na verdade, precisa evitar dialetos. E aqui eu vou avançar um pouco mais nesses pontos que eu introduzi agora. Você precisa explicar os diversos dialetos, as várias subculturas, inclusive subculturas entre os grupos religiosos. Há uma série de subculturas evangélicas e hoje parece que nós temos alguns grupos bem definidos. A gente fala sobre uma série de textos aí, apostasia, bênção, unção, guerra espiritual, e você que não é um evangélico de origem, né, você fica confuso diante dos jargões religiosos. Eu proponho que a gente pare de usar jargões, dialetos, e a gente tente se comunicar de uma forma mais acessível, bem explicada, comunicar conceitos de uma maneira que a gente ouça uns aos outros.
Então aí, por isso que eu falei que a gente precisa ouvir as autoridades respeitadas para reforçar as teses. A gente fala às vezes com pessoas que têm dúvidas em relação à autoridade da Bíblia. E a gente precisa reforçar alguns conceitos usando material de apoio de fontes nas quais as pessoas confiam. E eu estou me referindo também àquilo que o Timothy Keller destaca quando a gente fala com pessoas que são céticas, que têm mundos diferentes, que não são evangélicos, ou não são protestantes, ou não são católicos, ou vêm de mundos diferentes, e você que é espírita, que quer conversar com o evangélico. A gente às vezes é muito cético, a gente trata os outros como se eles não compreendessem quem a gente pensa, e a gente então tem dificuldade para respeitar a autoridade dos outros e, portanto, como é que eles vão respeitar os conceitos, as ideias que Jesus propaga? E por isso a gente precisa demonstrar essa compreensão, respeito a dúvidas, objeções. Para Keller, por exemplo, isso significa estar ciente dos nossos próprios pressupostos e transparentes com relação. Nós temos alguns pressupostos. A gente tem que reconhecer que outras pessoas têm dúvida aquilo que a gente afirma tão veementemente como sendo a verdade. Será que as pessoas que estão em dúvida, elas parecem sentir que você é indiferente, autoritário? Será que os seus textos nas redes sociais nos mostram que você não leva a sério as pessoas? Você choca as pessoas, você está chocado com ideias diferentes, você é parcial para mostrar aquelas dúvidas que são naturais daqueles que talvez não compreendam muito bem o cristianismo, não compreendam muito bem o espiritismo, não entendam muito bem o catolicismo. E a gente às vezes acaba achando que você consegue expressar esse ceticismo deles de uma forma tão ruim? Ou será que você consegue explicar aquilo que eles estão pensando de uma forma tão clara como eles mesmos entendem? Um bom comunicador hoje precisa demonstrar que ele tem compreensão, que ele tem competência, inclusive, para falar daquilo que é uma posição diferente daquilo que ele pensa. E ele deve expressar essa dúvida, a objeção que os outros têm com apreciação, com respeito. E com firme, então, a fim de desafiar as narrativas culturais. Você precisa mostrar claramente que você entende as narrativas. Como é que você pode direcionar a sua mensagem a objeções claras, levantadas por gente séria com relação ao cristianismo, se você acha que tudo aquilo que você fala é inquestionável? E da mesma forma, de diversas correntes filosóficas, históricas, sociológicas, a gente percebe a mesma sensação de incapacidade, de rigidez, de inflexibilidade para o diálogo. Então é importante que a gente tenha essa abertura para dialogar e compreender aqueles que pensam diferente. Você pode até mesmo fazer proposições baseadas no Evangelho que atinjam certos pontos de pressão da cultura, mas demonstre claramente de que maneira o cristianismo é eficaz para responder. Somente Jesus traz um final bem claro, bem feliz para as diversas narrativas culturais contemporâneas. O Evangelho ele produz muita coisa importante para a gente dialogar: o perdão, a comunhão, o sentido da vida, a identidade, o que significa liberdade, a esperança, a vocação. São temas importantíssimos nos dias de hoje que nós precisamos fazer uma releitura, olhar os símbolos dos próprios textos do Evangelho e como ele pode ajudar a entender o mundo onde nós estamos vivendo. Você percebe a importância que eu estou dando nesse vídeo a compreender o mundo, a olhar para o mundo, a ouvir o mundo e trazer valores do Evangelho que possam, de uma forma muito clara, serem experimentados no mundo em que nós vivemos hoje. Não podemos viver isolados, não podemos viver com um discurso hostil, um discurso divisório, mas chamar a atenção para o próprio Evangelho. O ponto principal para a gente conversar com as pessoas hoje é ver essa mensagem do Evangelho, não apenas como um jeito de vir para a minha igreja, ser salvo e ir para o céu, mas como a solução para todo tipo de problema pessoal, emocional, social e o caminho para a gente avançar as diversas etapas da vida. Se você procurar resolver os problemas dos cristãos com o Evangelho toda semana, as pessoas que não são de igreja não apenas vão ouvir você de uma forma um pouco mais diferente, mas o próprio Keller fala sobre isso, elas terão uma visão sempre mais abrangente do Evangelho. Então procure falar sobre esse Evangelho de forma muito clara, a mudar a sua própria vida, a não ser um hipócrita, a não ser um religioso aparente, dogmático, mas alguém que realmente está vivendo nesse espírito de Cristo.
E aqui eu quero concluir com algumas aplicações práticas a partir daquilo que a gente leu em Keller e que a gente está aqui avaliando, analisando nesse vídeo. Dê atenção ao tempo. Estabeleça o mundo atual. Perceba onde nós estamos vivendo no mundo presente. Nós mudamos demais. O Brasil é um país profundamente diferente, mas ele foi ao mesmo tempo influenciado pela colonização portuguesa, processos migratórios, a escravidão dos negros, a pobreza, a violência social, os golpes militares. Nós precisamos dar atenção à nossa história, compreender também o mundo de hoje influenciado pela tecnologia, pelas mídias sociais, pela inteligência artificial, pela engenharia genética, pela globalização. Compreenda, olhe para esse mundo, seja sensível ao mundo e busque estudos também, em segundo lugar, que avaliem o significado das mudanças socioculturais. Não apenas descrevam os eventos, não apenas ouçam esses eventos serem descritos nas mídias sociais. A nossa mensagem está sendo profundamente influenciado por essa polarização política, pelas crises econômicas, pela violência social, pelo hiperconsumismo, pela sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han. Procure avaliar o significado, reflita sobre ele, ouça Deus falando no seu coração, ouça a voz do Espírito na sua alma, propondo mudanças. Dê igualmente atenção ao espaço e ao lugar, compreenda as mudanças sociodemográficas da sua cidade, da região, do estado, do país. Nós estamos no IBGE agora, no meio de um censo. Você vai ver em breve e você vai poder acompanhar uma série de mudanças. Nesse ano, com as pesquisas estatísticas do IBGE, nós poderemos ver uma série de coisas que estão mudando no nosso país. Uma pesquisa que ajuda a gente a analisar o IBGE e outros instrumentos de análise da realidade, feito em universidades, em agências locais, que podem ajudar a gente a entender melhor o mundo em que nós estamos vivendo. Seja sensível, então, ao nível sociocultural das pessoas que ouvem você. Converse com as pessoas de maneira que a mensagem possa ser entendida. Equilibre essas pesquisas da cultura contemporânea com a pesquisa do que significa ser brasileiro, o que significa a nossa identidade psicológica, a nossa personalidade de brasileiro, nosso temperamento, nossa música brasileira, nossa arte brasileira, o que é ser um brasileiro hoje, o que é ser um brasileiro aqui no nosso interior, o que significa ser um bom brasileiro contemporâneo, um bom brasileiro justo, digno, livre no mundo de hoje. Busque então pesquisas, livros que ajudem você a integralizar, a serem integradores para que ajudem a compreender as principais características da realidade atual do Brasil. E seja sensível então à voz de Deus em todas essas coisas. Ouça Deus abertamente. Nós estamos diante de grandes oportunidades, gente. Um mundo diferente, contemporâneo, vasto. Não tenhamos medo. Podemos nos sentir inseguros. Busquemos compreender quem nós somos em Deus, o que é ser um brasileiro cristão, na verdade. Esse é o grande desafio para nós no nosso diálogo, na comunicação, no mundo contemporâneo.